Oi, gente. Então, agora nós vamos falar sobre o espaço geográfico confrontando a realidade do aluno. É possível problematizar as interações entre o espaço local e o global, distantes no tempo e no espaço, buscando suas semelhanças e diferenças, permanências e transformações. Torna-se importante que o professor ofereça a oportunidade de um conhecimento organizado de sua área. Procura valorizar o seu lugar de vida, tendo sempre o cuidado de lançar mão de uma didática que valorize a experiência do aluno com o seu. O ensino é um processo dinâmico que envolve dois elementos fundamentais, o aluno e a matéria. Os dois elementos estão interligados, são ativos e participativos, sendo que a ação de um deles influencia a ação do outro. Então, é de fundamental importância que o professor também saiba fazer essa leitura do espaço onde convive, para que possa estimular o aluno a também fazer, né, essa leitura, a visão de mundo local e, a partir daí, confrontar com o espaço, né, de maneira global, ou seja, passar então a ministrar os conteúdos a partir de uma contextualização daquela vivência do espaço do aluno, para depois confrontar com outras realidades espaciais de modo global. Assim sendo, nós podemos observar que existem essas duas dimensões fundamentais, aluno e matéria, aonde o aluno é o sujeito que aprende e a matéria é o objeto de conhecimento. E esse objeto de conhecimento ele deve ser colocado para o aluno aprendê-lo de maneira significativa, de maneira, sobretudo, dinâmica. Desta forma, o aluno é um sujeito ativo, que entra no processo de ensino e aprendizado, com sua bagagem intelectual, afetiva e social, considerando-se uma série de fatos, entre os quais o de que a maioria das crianças e adolescentes provém de lares em que os adultos foram alfabetizados, mas têm pouco ou nenhum contato com leituras posteriores, não entendendo o que leem, mesmo se jornais, algum autor, ao analisar as críticas apresentadas aos livros didáticos de uma cultura universal, compactuam-se de uma língua culta dos padrões estéticos, né? Se de fato há essa leitura interpretativa. Então, como nós podemos observar, os alunos vêm de lares onde seus pais estudaram, né? Até tiveram contato com a disciplina geografia em sala de aula. Porém, isso foi apenas com os livros didáticos. Eles não sabem fazer assim uma releitura para ter uma visão do espaço local e global, não acompanharam a evolução. Dessa forma, fica difícil acompanhar, né, o processo ensino-aprendizagem dos filhos de modo significativo. Então, a escola ela tem, né, via professor, que administra os conteúdos, de estimular o aluno a esse processo de leitura intelectual, porque ele já traz uma bagagem intelectual, afetiva e social, e deve ser considerada e aprimorado aqui, né, na escola. As crianças, elas precisam ser alfabetizadas, mas de maneira letrada. O que isso significa? Elas vão saber ler, né, o que está no conteúdo ali exposto no livro didático, mas também interpretar e compreender, entender os significados que aquela leitura, né, está sendo colocada ali para o alunado. Assim, o professor tem liberdade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande na escolha da forma e do conteúdo a ser trabalhado com seus respectivos alunos. Com isso, para atingir melhor os seus objetivos propostos, o ensino formal tem uma função
de proporcionar os alunos recursos instrumentais e humanos que o oriente na construção do conhecimento, de modo que ele faça parte do processo de conhecimento do sujeito que aprende, que no caso é o aluno, e não fique passivo e alienado. Os alunos precisam participar de maneira significativa, eles precisam ser ouvidos, né? E o ensino deve ser da seguinte forma, que leve o aluno a ter uma visão crítica, não seja um ensino que venha simplesmente só alienar o alunado, mas que ele seja, né, um ser ativo e continue sendo esse ser ativo e participativo dentro de todo o seu processo de aprendizagem. Geografia em sala de aula. O processo passa a ser modelador, o conteúdo ideológico, e com o significado ele deve mais à formação do professor ao mérito do contexto. De modo geral, o professor brasileiro não lê ou lê pouco, portanto, não haverá melhoria nos livros didáticos sem que haja investimento na qualificação e valorização do professor. O professor precisa também dessa qualificação, dessa valorização, né, de um estímulo, de cursos de capacitação que os incentive a também ser leitores ativos, para que possam cobrar dos seus alunos também que os mesmos sejam leitores ativos. O professor precisa também criar esse hábito, né, de ler cotidianamente, para poder ministrar melhor, de maneira mais significativa, democrática, participativa e ativa, o conteúdo, né, trabalhado em sala de aula, sobretudo o conteúdo da geografia. O saber, para ser ensinado, adquirido e avaliado, sofre transformações, segmentações, simplificações, reduções em lições, aulas e exercícios, organização a partir dos materiais construídos, manuais, fichas e outros. Além disso, deve inscrever-se num contexto visível que fixa o estatuto do saber, da ignorância, do erro, do esforço, da atenção, da originalidade, das perguntas e respostas. Então, esse ensino, aonde se coloca, né, uma organização a partir dos materiais construídos, de manuais, de maneira fixa, né, através de fichas ali pré-determinadas, como deve, né, ser esse estudo sintetizado, dentre outros, é um ensino que se torna doutrinário, alienado, um ensino que não há tanta participação ativa do aluno. E esse ensino precisa, né, ser um ensino original, um ensino espontâneo, um ensino que dê a possibilidade de participação ativa do alunado dentro, né, dos conteúdos abordados da geografia. As abordagens atuais da geografia têm buscado práticas pedagógicas que permitam colocar aos alunos as diferentes situações de vivência com os lugares, de modo que possam construir compreensões novas e mais complexas a seu respeito. Espera-se que, dessa forma, eles desenvolvam a capacidade de identificar e refletir sobre diferentes aspectos da realidade, compreendendo a relação sociedade e natureza. Essas práticas envolvem procedimentos de problematização, observação, registro, descrição, documentação, representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem a paisagem ou espaço geográfico, na busca e formulação de hipóteses e explicações das relações, permanências e transformações que aí se encontram em interação. O ensino, assim, passa a ser bem mais interativo, bem mais significativo. É imprescindível o convívio do professor com o aluno em sala de aula, no momento em que pretende desenvolver algum pensamento crítico da realidade por meio da geografia. É fundamental que a vivência
do aluno seja valorizada e que ele possa perceber que a geografia faz parte do seu cotidiano, trazendo para o interior da sala de aula, com a ajuda do professor, a sua experiência. Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve ser realizado de forma interativa. No ensino, professores e alunos poderão, ser bem mais afetivos, interativos uns com os outros. Procurar entender que tanto a sociedade como a natureza constituem os fundamentos com os quais paisagem, território, lugar e região são construídos. É fundamental, assim, que o professor crie e planeje situações de aprendizagem em que os alunos possam conhecer e utilizar os procedimentos de estudos geográficos, a observação, a descrição, a analogia e síntese. São procedimentos importantes e podem ser praticados para que os alunos possam aprender a explicar, compreender e representar os processos de construção dos diferentes tipos de paisagem, territórios e lugares. Isso não significa que os procedimentos tenham um fim em si mesmo. Observar, descrever e comparar serve para construir noções, especializar os fenômenos, levantar problemas e compreender as soluções propostas, enfim, para conhecer e começar a operar os conhecimentos que a geografia como ciência produz. Então, é necessário estimular os alunos a fazer sínteses, resumos, explicar o que lê, enfim, um ensino onde o aluno possa construir o seu próprio conhecimento, não ser um ensino alienado, onde o professor só dita as regras, o que os alunos devem fazer, seguir uma linha ali onde o aluno não dê margem para o aluno interpretar o que sabe. É sempre bom colocar atividades onde o aluno possa analisar, descrever e interpretar o que leu e automaticamente expressar essas ideias, essas compreensões. Assim, segundo o Brasil, parâmetros curriculares nacionais, a geografia tem um tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para a compreensão e interação na realidade social. Por meio dela, podemos compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares, e assim adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos e a identidade que estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço, e perceber as relações do passado com o presente, aí fazendo uma contextualização com fatores históricos e geográficos. O saber, para ser ensinado, adquirido e avaliado, sofre transformações, como nós já observamos. Daí, meus amores, espero que tenham compreendido de maneira significativa todas as nossas discussões com relação ao ensino de geografia e seus desafios nos dias atuais. Um forte abraço e até um próximo estudo.